Bom, sobre o evento de hoje, né, como alguns aqui sabem, até porque, né, muitos participaram desse processo, né, antes de escolher aqui os nossos painelistas, né, e os temas, né, que a gente ia tratar, a gente fez uma pesquisa sobre os temas e sobre as pessoas que os nossos associados gostariam de ter nesse primeiro encontro, né? E para a gente foi uma grata surpresa conseguir atender grande parte das sugestões dos nossos associados em ambos os casos, tanto nos temas, né, quando a gente olha, os temas mais votados foram as tendências de consumo, o 5G, o mercado de infraestrutura para telecom. Acredito que boa parte dos temas aqui tratados hoje vão ao encontro dessas sugestões, né? E os nomes sugeridos, né, todos os nomes sugeridos pelo nosso alumni estão aqui hoje, né? Todos foram convidados e aceitaram o convite, todos os 3 alumni em SEAD. Eu tenho a honra de ter convivido e trabalhado com todos ao longo da minha carreira, todos os 3. Endosso com grande satisfação a escolha dos nossos colegas. Para conduzir esse painel hoje, nós convidamos a jornalista Roberta Prescott, e eu deixo com ela a mediação do debate daqui por diante. Fica contigo aí, Roberta. Muito obrigada, Marcelo. É um prazer estar aqui, poder moderar esse painel promovido pelo INSEAD Brasil sobre os próximos desafios e as oportunidades que o mercado de telecomunicações apresenta. Eu dou as boas-vindas a todos e já lembro que quem quiser mandar pergunta pode fazer usando o chat. Para este webinar, como disse o Marcelo, nós convidamos 3 nomes muito conhecidos e importantes do mercado de telecom e que vão falar um pouco sobre as tendências, as competições do mercado atual e o que a gente pode esperar aí da 5ª geração e de temas correlatos também. Então, eu dou as boas-vindas ao Maurício Giuzzi, que é CEO da Fênix Fiber do Brasil. Boa noite, pessoal. Prazer participar com vocês. A Daniel Cardoso, que é CEO da Vogel Telecom. Oi, boa noite. Prazer estar aqui com todos. E Nuno Gomes, que é sócio do BCG São Paulo. Olá, boa noite a todos. Prazer estar com vocês. Bom, e é claro que durante nossos painéis serão abordadas questões importantes como 5G, redes de fibra ótica e a infraestrutura necessária para suportar todas as rupturas tecnológicas e de modelos de negócios que a evolução de telecom proporciona. Bom, para a gente começar, Nuno, Daniel e Maurício farão uma breve apresentação, cada um deles dando uma visão de pontos importantes desse mercado e da área que cada um atua. Nuno, vou começar com você, tudo bem? Preparado? Tudo ótimo. Vamos lá ver se preparado. Vocês conseguem ver a minha tela? Como bom consultor, isto sem slides não funciona muito bem, mas assim, o título talvez seja demasiado pomposo para esses 10 minutos que eu vou falar, mas só começar aqui a lançar uns dados para o nosso debate mais tarde de como construir uma economia à volta do 5G. E, na verdade, o que vou querer ver com vocês é o que é isso do 5G, como é que a gente está vendo aí o leilão que vai ser feito no Brasil e também um pouco em termos mais macroeconómicos, o que é necessário fazer para que, de alguma forma, a gente consiga aproveitar todas as potencialidades que essa tecnologia traz. Isto muito inspirado em experiências que a gente tem tido à volta do mundo, nós, enquanto BCG. 3 grandes níveis para que o 5G funcione e que a gente consiga tirar todos os benefícios. Em primeiro lugar, redes robustas, é mais fácil dizer do que de construir, caro, bastante caro, normalmente dolarizado, mas é fundamental construir essa base porque as redes de 5G em todo o seu ecossistema, todas as bandas que vão ser postas em leilão, elas permitem trazer mais dados, com mais equipamentos sendo conectados à rede, com uma muito melhor experiência, seja para usuários, pessoa física como pessoa jurídica, e elas são de alguma forma a coluna vertebral em cima das quais surgem os modelos de negócio. Também quando o 4G foi lançado havia algumas ideias e depois provavelmente nunca ninguém se lembrou de boa parte dos modelos de negócios que criaram os últimos unicórnios que a gente tem visto. E a mesma coisa com o 5G.
já começa a haver, bem, e para já, tecnologicamente, assim, é uma tecnologia muito mais rápida, com menos latência, portanto, permitindo muito mais modelos de negócio à volta da conectividade. Os casos de uso que a gente está vendo já como, de alguma forma, mais óbvios para quem lança essa tecnologia, de um ponto de vista mais para a pessoa física, é banda larga móvel, mas de uma velocidade quase que semelhante à da fibra, digamos assim, portanto, muito mais rápida do que aquela que a gente tem hoje nos nossos celulares. Tem também um modelo de negócio de Fixed Wireless Access, que na verdade é emular uma conectividade fixa através da tecnologia móvel. Ela, em algum momento, pode ser equiparável à fixa, não necessariamente num ambiente que a gente espera de consumo de dados crescente. Em algum momento, obviamente, fibra volta a ser, digamos, esse backbone fundamental. E depois tem uma série de casos de uso mais ligados ao empresarial, de IoT. Alguns deles realmente requerem uma massificação do 5G, que são aqueles de missão crítica que a gente ouve falar, de carros autónomos, digamos, e-health, em que realmente nada pode correr mal, senão os spillovers podem ser bastante negativos. E numa última camada, que normalmente vem mais quando, digamos, a geração já está madura, que é todos os benefícios à volta, digamos, da massificação da tecnologia. Só que para chegar lá, a gente tem aqui, de alguma forma, algo a resolver. O leilão que vai haver no Brasil é o maior leilão one-shot da história, não do Brasil, do mundo, tá? 89% do espectro que haverá no Brasil no dia a seguir ao leilão terá sido leiloado no dia anterior, tá? Isso quer dizer que vão ser muitas bandas, em várias bandas de espectro. Quando você coloca todas as bandas, todas as opções regionais, nacionais, 700, 2.500, 3.500 e ondas milimétricas, que são as 4 bandas a serem licitadas, vão ser 33 bilhões de possibilidades combinatórias para que quem quiser entrar nesse negócio, se quisesse fazer uma abordagem totalmente abrangente, que ia ter que considerar. A gente vê que não se pretende que seja um leilão arrecadatório aqui no Brasil, mas o espectro vale, segundo estimativas da Anatel, qualquer coisa como 23 bilhões em termos das obrigações, e isso está andando entre a Anatel e a TSU, isso subject to confirmation. E se a gente pega em benchmarks internacionais das bandas, dos intervalos de preço de compra da banda somente, sem as obrigações, se a gente for no mais, digamos, espartano em termos de arrecadação governamental, a gente estaria falando em 8 bilhões a saírem dos cofres das telecoms. Se a gente for para um modelo mais italiano, a gente está a falar de 36 bilhões. Então, é um espectro muito grande entre o valor que isso pode ter. Este é o panorama atual de divisões de bandas. O Brasil está aqui destacado, tem ainda só 700 abaixo do sub-1 e as bandas que foram usadas no 2, no 3 e no 4G. Esta será a foto depois do leilão. Muita disponibilidade de banda de millimeter wave, uma banda muito rica para todo o use case que eu falei de Fixed Wireless Access, e sem obrigações, pelo menos no estado atual das negociações, mas, assim, pela primeira vez, espectro não será uma discussão, provavelmente, no Brasil. Então, não é por falta de espectro que o 5G não vai ser massificado. Então, a gente vai estar muito bem parado, assim, o leilão decorra como está previsto. Como é que quais casos de uso, se eu passo bem para aquela segunda onda em cima de uma rede robusta? Espectro terei, obviamente terá que haver um cheque não desprezível também para construir essas redes de maneira rápida. No 4G a gente demorou quase entre 5 e 6 anos a chegar a 50% da população. Para fazer o mesmo no 5G, dada a capacidade, a necessidade de antenas, talvez a gente precise de muito mais dinheiro para chegar no mesmo. Mas a gente vê, como eu disse, num primeiro momento, banda larga móvel extrema e fixed wireless, como grandes casos de uso. Reforço, na parte mais verdinha ali no meio da tabela, de alguns casos de uso em Internet of Things que a gente já vê em bandas de LTE, para a gente conseguir chegar ali naquele verde mais escuro de veículos conectados, indústria 4.0 de alta precisão. Não preciso do 5G para alguns casos de uso, mas para outros sim.
a gente vai precisar de uma massificação, de uma maturação maior da tecnologia. E, como eu disse, essa tecnologia vai trazer vários benefícios. Entendo que, quer na PF, quer nas empresas, várias aplicações que incrementam a nossa produtividade. Vai trazer uma oportunidade de maior competitividade. A gente entende que a indústria 4.0 é talvez uma das últimas oportunidades da gente conseguir transformar a indústria brasileira em indústria de ponta e teríamos todas as condições para o fazer, assim haja de alguma forma um ecossistema que permita a massificação do 5G na parte das empresas. Eu já vou entrar como é que vemos isso, mas há uma série de negócios que vão poder ser criados para incrementar a competitividade e incrementar, digamos, a resiliência das empresas com o uso da tecnologia. E também, dado a desigualdade que a gente tem entre regiões do país, vai haver também uma série de benefícios, quer em termos de segurança, quer em termos de acesso à conectividade, que o 5G vai trazer e, por conta disso, também uma série de outros modelos de negócio que podem até melhorar, se espera, a qualidade de vida nas nossas cidades. Obviamente, à medida que a gente vai testando coisas e a tecnologia vai ficando mais madura, os casos de uso vão surgir, assim como aconteceram no 3G e mais fortemente até no 4G. Para finalizar esta pequena introdução de bate-papo, fatores que entendo que são fundamentais para que a gente tenha uma economia robusta de 5G. Primeiro, há que dar os passos, um passo atrás do outro. Primeiro há que haver uma implantação de rede. Essa implantação de rede tem que estar intimamente ligada com casos de uso, porque tem que monetizar o investimento não é menor, e a partir daí começar a experimentar com as possibilidades e lançar novos casos de uso. Como é que vemos isso? Seguramente num primeiro momento todo o tema de disponibilidade de infraestrutura, então poder colocar as antenas. A gente sabe que para fazer rollout de todas essas bandas provavelmente a gente está a falar de 4 a 5 vezes o número de antenas que a gente tem hoje e, portanto, lei das antenas, entendo talvez Daniel ou Maurício possam se referir a isso, fundamental, licenciamento de postes, porque tem que estar tudo fibrado de alguma forma. Então, isso vai ser fundamental haver uma legislação de apoio a isso e a partir daí um ecossistema que possa acompanhar, digamos, a evolução dos casos de uso. Espectro, já falei, não deveria ser um problema, não pelo menos para os próximos 5 a 10 anos. Na parte do ecossistema de inovação, talvez uma novidade, até agora a inovação à volta da tecnologia de telecom foi muito drivada pelas próprias empresas de telecom. Num primeiro momento a gente entende que isso vai acontecer, naqueles casos de uso mais de IoT, entendo que vai ser fundamental um ecossistema de inovação em que as telecoms, junto com os vendors, junto com os seus clientes industriais, estão todos juntos no mesmo barco e talvez, assim, sempre o exemplo que me veio à cabeça é a Docomo, que por conta disto do 5G tem mais de 3.500 parceiros industriais e uma série de casos de uso testados na prática em chão de fábrica. No clima de negócios, é fundamental haver um clima estável de investimento, dada a magnitude dos investimentos, para que exista isso. Então, tudo o que é reformas tributárias e afins no Brasil é fundamental para que haja interesse não só de investidores nacionais, mas internacionais de entrarem mais massivamente no Brasil. E last but not least, talento. Aqui talvez seja onde a gente parte mais atrás, faltam engenheiros, faltam pessoal qualificado de tecnologia, falta incentivos para que as empresas possam fazer investimentos mais duradouros em termos de desenvolvimento do seu próprio talento, porque há muito poaching, como há pouco talento, há muito roubo, e é fundamental a gente tratar melhor do reskilling dos funcionários que hoje o ecossistema de tecnologia e telecom tem no Brasil, mas trabalhar isso desde a escola e das universidades. Então, aqui brevemente umas pinceladas para a nossa conversa. Acho que em alguns dos tópicos a gente está mais bem preparado do que noutros. É um problema não só das telecoms, mas do país como um todo para entrar nessa nova onda de competitividade. Muito obrigada, Nuno, por esse panorama geral. Certamente o leilão é uma peça-chave para o desenvolvimento de 5G no Brasil e que vai impulsionar, entre outras coisas, a indústria 4.0, como você colocou. Vamos voltar a diversos pontos super importantes que você colocou durante o nosso bate-papo e agora eu chamo o Daniel para fazer a sua breve apresentação. Daniel, com você. Obrigado, boa noite.
Eu vou pedir licença para projetar um pouco. Também a gente tem sempre muito o que falar, né? E o PowerPoint no final ajuda um pouquinho a guiar e ilustrar. Vocês estão vendo a tela aí, espero. Bom, a mim me tocou, dentre os vários assuntos que foram sugeridos, falar de tendências e competição. Eu reforço esse tema da competição porque ele acho um tema central, é um fator de sucesso central no que a gente tem visto aqui na nossa indústria, né? E quando a gente fala de tendências, a gente vem com muita promessa, né? O Nuno já ilustrou uma boa parte delas. Eu vou, obviamente, tocar um pouquinho nessas tendências, mas vou me concentrar um pouco na parte de oferta, né? De como a gente atende essas demandas todas que se fazem necessárias com o 5G e com a demanda por conectividade e que, no final, dependem de uma rede robusta lá atrás. A gente, quem é mais antigo, tem a diferença do que eram as redes móveis e fixas e cada vez mais essas redes estão convergindo, né? Eu estava conversando outro dia com um amigo que assistiu de um dos grandes grupos aqui, e ele estava dizendo, bom, 5G no final é um FTTH, você só muda o Wi-Fi lá na ponta por uma antena 5G. O que significa que para 5G, para atender essa demanda, a gente tem que falar de fibra, a gente tem que falar de uma rede supercapilar que vai em lugares que não iam antes, e a gente tem que atender isso. E para isso a gente vai falar de coisas mais prosaicas, além do espectro, que é um tema sexy, a gente vai ter que falar de coisas mais prosaicas como direitos de passagem, como postes e outras infraestruturas que são importantes. Então, acho que essa é um pouquinho a mensagem que eu queria mostrar e dizer da importância da competição nesse caso. Eu queria começar essa conversa, na verdade, com essa matéria que saiu no Financial Times em fevereiro, do Harari, que escreveu Sapiens e que é um dos meus autores preferidos, mas que me chamou muito a atenção, porque alguém de fora da indústria, um historiador que tem uma visão muito mais macro da sociedade e que está falando aqui das aprendizados que a gente teve nesse ano de Covid. E a primeira, né, ele fala aqui, né, que a gente vive em dois mundos, o físico e o virtual, e que a gente conseguiu manter a nossa sociedade funcionando, porque a gente conseguiu escapar, muitos de nós conseguiram escapar para o virtual. E uma das coisas mais notáveis que ele diz é que depois desse ano de Covid, a internet não quebrou. Foi todo mundo ter aula, live, show, happy hour, tudo no Zoom, e ainda assim a internet aguentou. E aí, quando ele fala quais são os principais aprendizados, para mim me chamou muita atenção essa frase, que o primeiro aprendizado é que a gente precisa defender e preservar a nossa infraestrutura digital. E quando a gente fala de infraestrutura digital, parece uma coisa rocket science, uma coisa para frente, né? Mas o ponto que eu queria trazer aqui é que essa infraestrutura tem esse lado prosaico aí que a gente precisa olhar e defender com o devido cuidado, sob pena de não conseguir crescer. E quando a gente fala das tendências dentro dessa lógica, né, eu sempre gosto de olhar a demanda e a oferta, né? Então a demanda está clara, a promessa da digitalização, a tendência de não só digitalizar, mas de automatizar tudo, da cloudificação, se a gente pudesse usar esse termo, de tudo ir para a nuvem, de tudo ser digital, né? As nossas aulas são digitais, os nossos happy hours são digitais, os nossos negócios, não tem mais aquela de dizer, não, eu sou uma empresa online, eu sou uma empresa digital, eu sou uma empresa offline, não. Todas as empresas, tudo é digital. Isso tem permitido, inclusive, esses novos modelos de negócio que a gente está vendo. E aí, aqui tem uns exemplos. Mas, mais do que nada, traz essa perspectiva que mesmo as pessoas de fora da indústria, né? A gente, às vezes, em TMT, olha muito para dentro, mas as pessoas de fora da indústria reconhecem a essencialidade do serviço e a demanda crescente e exponencial.
E uma coisa importante que o Nuno comentou aí do 5G é que essa demanda ela é, por um lado, capilar, exponencial em capacidade, mas ela também é diferenciada por use case. Na medida que você tem cada vez mais aplicações, seja de missão crítica, seja de latência, seja de game, streaming, o teu plain vanilla de internet, da tua conexão, pode não ser suficiente, né? Porque você tem que ter especificações muito diferentes para um gamer, para um streaming, para alguém que está fazendo uma aplicação de IoT, e isso precisa aqui de uma proximidade que as empresas têm que construir na prestação de serviço. Se isso é a demanda de um lado, e a gente já viu um pouco de qual é a demanda, o que está acontecendo em termos de oferta, né? Da oferta da conectividade, da oferta dos serviços para atender essa demanda? Bom, o Nuno ilustrou perfeitamente aí o tamanho da oportunidade que vem com o 5G, e eu reforço o ponto de que 5G é fibra. 5G depende de fibras, depende de uma infraestrutura de fibra capilar para suportar todo esse tráfego, né? A gente está vendo uma demanda, né? Quando a gente faz projetos de rede, de fibra e de 5G e de 4G, né, você também tem que levar em consideração a mudança de interesse de tráfego. Agora, cada vez mais, esse tráfego vai buscar nos grandes data centers, nos hyperscalers, tem toda uma tendência de construção desses grandes pontos de calor em que você precisa ter a conectividade com segurança, com contingência, porque o tráfego cada vez mais está lá. E também do lado da oferta, também do lado das operadoras, tem um processo de transformação digital, né? Para você fazer frente a toda essa demanda exponencial de capacidade e de tráfego, você tem que ir evoluindo a sua operação para ser cada vez mais streamline, cada vez mais adaptável, e aí tem toda uma tendência de virtualização de redes que demanda, ou que promete aí manter o passo no crescimento. E aí a gente entra nesses últimos bullets, que para mim talvez sejam os mais importantes, né? Tudo isso, um serviço essencial, um crescimento exponencial, num país do tamanho do Brasil, demanda muito investimento, demanda redes que você, em qualquer dada empresa, pode olhar e dizer, putz, eu tenho que priorizar os meus investimentos, eu não consigo cobrir tudo. Mas você vai ter demanda em todos esses locais. Isso demanda investimento, até porque você tem um monte de empreendedores indo atrás, isso estimula a competição e, de certa forma, estimula a especialização dos players também em atender diferentes nichos. Então, em vez de você ter grandes players integrados que servem tudo e que são players que carregam a grande parte do mercado, você começa a ter oportunidades de investimento, de fazer investimento, de direcionar investimento para atender essa demanda. Isso permite novos modelos de negócio. Como todo mercado empreendedor, em que você tem muito investimento, muitos players, você vai ver um dos nomes do jogo que a gente vê para esse mercado dos ISPs, principalmente, são movimentos de consolidação dos ISPs, mas não somente, né? A gente está vendo o tema da Oi aí. E uma demanda vamos dizer, para a indústria e para o regulador de organizar esse mercado, garantir que a gente continue incentivando esses investimentos, porque a gente vai ver que a demanda só cresce, né? E aqui é um exemplo muito cabal para mim da evolução que isso tem, né? Isso aqui é o tráfego no IX, é um proxy aqui da evolução do tráfego no Brasil, e você vê aqui o crescimento exponencial, e aqui vocês estão vendo o meu cursor, o impacto que a gente teve na pandemia, né? O ritmo de crescimento, que já era alto, se acelera aí a partir de 2020. A gente vê praticamente um tráfego dobrando no ano contra ano, quando a gente vê o impacto da pandemia. Então, isso aqui é o tamanho do desafio que a gente tem no agregado,
multiplica isso para 5.500 municípios do Brasil e todos os distritos agrícolas e tudo, você vai ver o tamanho do desafio que a gente tem. O Nuno falou da promessa do 5G, eu não vou entrar em muito detalhe. As promessas são de trabalhar e viver na nuvem, de ter fábricas inteligentes, de IoT, ter tudo conectado e os modelos de negócio que vêm em cima disso, telemedicina. E aí eu tenho que fazer um ponto, essas páginas são todas feitas, eu tirei de uma apresentação que eu fiz há talvez 1 ano e meio atrás, antes da pandemia. E se elas pareciam meio distantes naquela altura, hoje elas são absolutamente banais, né? O que me leva a uma frase que eu gosto muito, de dizer, olha, o futuro já aconteceu, pelo menos em algum lugar o futuro já aconteceu. Ele só está mal distribuído, a gente tem que entender, e uma das nossas missões aqui como praticantes do TMT aqui, eu acredito muito, é de levar esse futuro, de poder levar essa possibilidade do futuro a mais e mais pessoas aí nesse Brasil afora. E isso vem para reforçar o meu tema aqui da competição, de um mercado que permitiu e que atraiu muito investimento. Essa é uma estrutura do mercado que a Teleco coloca, você tem os grandes players de conexão internacional, você tem um mercado de atacado, de transporte, redes metropolitanas, que foi cada vez mais, vamos dizer, separado das grandes empresas integradas, e aí players que estão se especializando só no B2B, ou players que estão levando em consideração, levando esse desafio de levar a conectividade para mais gente no interior, em cidades que não necessariamente eram servidas pelas grandes. E o número aqui de loginhos que mostram como isso tem canalizado investimento, oportunidades de negócio, não só para os grandes grupos, mas como investidores investidores e empreendedores de todos os tamanhos, né? E esse é um número que, para mim, reforça, ilustra muito bem o poder da competição. Esse é um número que, para quem vem do mercado há mais tempo, era inimaginável, né? Então, o market share das operadoras no mercado de banda larga fixa, né? E aqui soma todas as bandas largas fixas. Os vermelho, verde e amarelo são os 3 grandes. O cinza aqui é a soma de todos os outros chamados competitivos. Que você tenha competitivos atuando em nichos é esperado. Que eles representem a maior parte, ou quase a maior parte do mercado, 40%, é um sinal, um testemunho da importância que esse investimento e que essa oportunidade de negócio trouxe para os investidores para levar isso e atender aí mais da metade na verdade, muito mais da metade dos municípios brasileiros nos quais são esses competitivos que estão atendendo. Essa é o tamanho, por um lado, da importância que o empreendedorismo e a competição têm nesse mundo, nesse serviço essencial, que é a conectividade. Por outro, também mostra aqui é o tamanho da oportunidade de negócio que tem aqui e que atraiu grandes investidores, né? Não só dos empreendedores locais que começaram com isso, mas cada vez mais de grandes grupos que estão fazendo investimentos para agregar e consolidar esses players que levam, que representam aqui uma parte importante da nossa infraestrutura exponencial. E assim, a gente poderia passar muito mais tempo falando sobre isso, mas eu deixo aqui a provocação para a gente continuar no nosso papo, né, de como é que a gente pode desenvolver e preservar a nossa infraestrutura digital. E eu começo dizendo que a gente tem que incentivar muito a competição, e eu diria a competição, porque não é só a competição irracional em infraestrutura, colocar 4 redes no mesmo lugar, mas a gente tem que criar formas de dar opções, principalmente no mercado de atacado, que depois serve de enabler para todas as, vamos dizer assim, os prestadores de serviços e todos os prestadores daquelas soluções maravilhosas que a gente viu.
Mas tudo depende dessa prestação de serviço, depende da gente ter uma cadeia de valor organizada. E aí eu lembro de novo o tema que parece prosaico, mas são temas importantes, dos direitos de passagem, dos espectros, dos postes, da tributação, que são temas que podem enable esse mercado, podem destruir esse mercado muito rapidamente. E sempre suportar, embrace, né? E suportar e testar esses novos modelos de negócio, sejam na prestação de serviços, sejam na própria estrutura das redes neutras e tudo que a gente vai poder falar um pouquinho mais, mas que possam atender aí essa demanda. Trabalho não falta, isso é uma coisa que a gente sabe nessa indústria, é que não tem ano tranquilo, né? De tédio a gente não morre. Mas eu vou deixar aí para as próximas conversas. Com certeza, de tédio a gente não morre. E esse gráfico do aumento, né, do tráfego nas redes, eu venho acompanhando ele desde o ano passado, quando a pandemia começa, e realmente a gente tem uma explosão, né, do uso da internet do Brasil, da requisição dos provedores, das operadoras ali nos pontos de troca de tráfego. E você falou uma coisa, Daniel, muito importante, que é essa convergência das redes fixas e móveis e essa competição, né? Eu acho que a gente vai ter bastante, obrigada pelo panorama, acho que a gente tem bastante tema aí para ser abordado. Quem quiser mandar perguntar, pode enviar. E para fechar essa rodada de apresentações, eu vou chamar o Maurício para compartilhar os insights sobre o setor essencial para as operações móveis, que são as torres e as antenas. Maurício, com você. Legal, obrigado, Roberta. Como eu sou o mais velho, né, vou falar por último. E como eu sou mais velho também, não tenho PowerPoint para compartilhar. Brinquei com o Daniel e com o Nuno, que eu estou sem PowerPoint, então vai ser no gogó mesmo aqui o que eu quero dividir com vocês. Na verdade, eu queria trazer para vocês a reflexão dos 3 grandes desafios aí, oportunidades que eu vejo aí no mercado de telecom hoje, né? Acho que o primeiro deles é a quantidade de infraestrutura que a gente vai ter que implantar. O segundo, eu acho que é o desafio da fibra, né? E o terceiro é como é que vai ser o modelo de implantação do 5G, né? Esse grande marco aí que o setor de telecom vai ter no Brasil nos próximos anos, né? Pegando cada um deles um pouquinho no detalhe, né? Quando a gente fala de quantidade de infraestrutura, até antes de falar de 5G, né? Pegar até a situação que a gente tem hoje de desenvolvimento de infraestrutura de telecom no Brasil, a gente ainda tem uma carência muito grande. Eu vou dar alguns números e vou fazer uma comparação aqui que não é muito justa, tá? Comparando o Brasil com a Coreia. A Coreia provavelmente é o país que tem a melhor rede de 4G implantada no mundo, aí, é uma das melhores do mundo. Não é uma comparação justa, são países de características muito diferentes do ponto de vista geográfico, demográfico, mas só para a gente ter uma ideia dos grandes números, né? Hoje o Brasil tem alguma coisa em torno de 80 mil estações rádio base de 4G. A Coreia tem 800 mil, tem 10 vezes mais estações rádio base de 4G. Se a gente for fazer uma comparação por habitantes, né, e comparar a população brasileira com a população coreana, a gente chega em alguma coisa como para cada 2.600 brasileiros tem uma estação rádio base 4G implantada, e para cada 65 sul-coreanos tem uma estação rádio base implantada. Eu não vou nem fazer a comparação aqui por superfície, por área, que seria uma comparação talvez injusta e desproporcional, mas mostra um pouco o grau de infraestrutura que ainda tem que ser desenvolvida no país. Eu tive recentemente uma viagem, faz 2 meses, que eu fui de carro de São Paulo até Curitiba, são 400 quilômetros. Provavelmente 30%, 40% da viagem eu fiquei sem sinal de 4G. Estava ouvindo lá meu Spotify no carro, mas uns 30% da viagem eu fiquei sem música porque não tinha 4G. E a gente está falando de uma das rodovias mais importantes do país. Provavelmente grande parte da proteína que os paulistas e os cariocas comem, os mineiros comem, vem lá do sul, passa por essa rodovia, a gente não tem essa infraestrutura. Se a gente for olhar agora para o 5G, talvez, novamente, aí, o país está um pouco mais avançado na implantação do 5G hoje, a China e Coreia. Os últimos dados que eu peguei aqui de implantação do 5G na Coreia,
mostram que a Coreia já implantou 170 mil estações rádio base de 5G, dados aí de fevereiro ou março desse ano. Isso é um pouquinho mais de 2 vezes o que o Brasil implantou desde o começo da implantação do 4G até hoje, que é em torno de 80 mil estações rádio base. O outro dado que é importante, quer dizer, essa implantação do 5G lá na Coreia está longe de estar concluída. Tá? Essas 170 mil estações rádio base, elas cobrem apenas 5% do país, da Coreia, né? Se espera aí que esse número aí de estações rádio base necessárias para cobrir a Coreia vai ser muito maior do que no 4G pela questão de espectro, né? Tipicamente, o 5G está sendo implantado num espectro alto, e esse espectro alto exige, pelas questões físicas, aí, quanto maior o espectro, menor a área de cobertura da célula, então, mais densificação de células você tem que ter, mais infraestrutura você tem que ter. Então, o desafio da infraestrutura é muito grande, né? É um desafio grande do ponto de vista, vamos dizer, de financeiro, do ponto de vista de engenharia e do ponto de vista jurídico, regulatório, legal, se a gente quiser chamar desse jeito, né? E aí eu pego um pouco o gancho, acho que o Daniel ou o Nuno comentaram a questão da lei das antenas, é uma questão, assim, super importante, o Brasil conseguir pacificar esse tipo de discussão, porque se a gente tiver que implantar um número enorme de estações rádio base que vão ser necessárias para o 5G e seguir o mesmo procedimento que foi adotado aí nessas estações rádio base, nas torres que foram implantadas até agora, dificilmente a gente vai conseguir chegar nesses números, né? Então, a gente tem aqui um desafio super importante e a necessidade de você ter uma visão muito mais flexibilizadora em relação à implantação de infraestrutura, tá? O segundo desafio que eu comentei é a questão de fibra ótica, né? O Daniel acho que fez uma analogia que eu acho que é a que eu acredito também. Na verdade, o 5G é quase como você está levando a fibra cada vez mais próxima do usuário da conectividade móvel, né? O 5G, na verdade, ele traz 2 grandes diferenças importantes, né, as principais em relação ao 4G. Uma é a velocidade, a outra é a latência, né? Para ter uma ideia, no 3G a gente tinha velocidade de 2 MB, no 4G velocidades de 20, 30, 40 MB. No 5G a gente está falando de velocidades até 1 GB, né? Então é um aumento de velocidade muito importante. O outro aspecto é a latência, que é o tempo de retraso que você tem para acessar a rede, né? No 3G, tipicamente 100 milissegundos, no 4G, tipicamente 40, 50 milissegundos, no 5G, single digits de latência, quer dizer, menos de 10, em torno de 5 milissegundos. Isso possibilita você ter conectividades super altas e o uso de aplicações como telemedicina, carro com direção autocontrolável, coisas desse tipo, né? Essa implantação na Coreia, né, e também dados aí recentes, né, o que aconteceu em relação ao consumo de banda médio desses primeiros usuários de 5G na Coreia versus o típico usuário de 4G na Coreia. De 2 a 3 vezes mais consumo de banda. Então, esse usuário de 5G consome muito mais banda. Então, você tem uma rede que vai criar a possibilidade do usuário ter uma velocidade muito grande e ter uma latência muito baixa, né? Como é que a fibra entra nesse aspecto, né? Não basta você ter uma estação rádio base com capacidade de dar 1 GB e que te dá uma latência muito baixa, se o backhaul, que é a conexão dessa estação rádio base com a nuvem da internet, ela representar um gargalo, se for, por exemplo, uma conectividade de baixa capacidade ou de alta latência. Por exemplo, tipicamente uma conectividade rádio, onde você tem, às vezes, uma capacidade menor e uma latência muito alta. O que vai acontecer, você vai ter uma necessidade enorme de novas células, estações radiobases sendo implantadas, e o backhaul, essa conectividade dessas estações radiobases, vão ter que ser tipicamente de fibra, né? Tanto por uma questão de capacidade de banda, quanto uma questão de latência e
No caso do rádio também, muitas dessas estações radiobases vão ter que estar mimetizadas, camufladas no ambiente urbano. Vão estar escondidas num mobiliário urbano, vão estar numa fachada de prédio. E você botar um rádio de micro-ondas numa situação dessa é uma situação bem complexa. Então, a fibra vai ser muito importante. Então, a capilaridade de fibra, a necessidade de você chegar com a fibra nessas situações vai ser um fator crítico para o negócio, né? E, por último, onde que é o outro desafio que eu acho que é bastante relevante, né? É o modelo de implantação, né? E aí, para chegar no modelo de implantação, falar um pouquinho sobre o modelo de negócio, né? E aqui eu volto um pouquinho no tempo, tentando pegar como é que foi a migração, o que a gente viveu na hora de implantar o 4G. Quando a gente foi implantar o 4G no Brasil e no mundo, já existia uma demanda muito grande, né? O que viabilizava a implantação economicamente, o que viabilizava a implantação do 4G. Basicamente, eram duas grandes coisas, né? Uma possibilidade de você aumentar a penetração ainda não estava nos patamares que estão hoje, próximos de 100%, então você tinha, com o 4G, a possibilidade de aumentar o número de acessos, né? Então vender mais acessos, ganhar receita através de mais acessos. E a outra oportunidade era você vender dados, né? E você tinha um aplicativo killer que todo mundo gostaria de ter na época no seu smartphone e não tinha condição de ter, que era a aplicação de vídeo. Você conseguia ver um vídeo no YouTube, no seu computador, mas você não conseguia no seu smartphone. Então, o 4G trouxe essa possibilidade e o modelo de negócio foi muito baseado nessa geração de ARPU adicional, né? A receita média por usuário aumentando com o advento de você conseguir vender dados para ele numa quantidade muito grande e na possibilidade de você criar incentivo de novos usuários. O modelo de implantação, o modelo de negócio do 4G para o 5G, eu acredito que ele traz muito mais desafios no curto prazo para as operadoras, porque o 5G tem uma infinidade, né? Vocês viram aí o slide que o Nuno mostrou, os exemplos que o Daniel deu, é uma infinidade de aplicações, mas no curto prazo eu não vejo ainda nenhuma killer application que seja suficiente para você mostrar assim, um grande aumento de ARPU que justifique você ter todos esses investimentos em compra de espectro, em implantação das obrigações que vão ser impostas aí a quem comprar as licenças de 5G. Então, você tem um modelo de negócio que vai estar muito mais tensionado. A penetração de telefonia móvel, de banda larga móvel no país já está dentro dos parâmetros aí em torno de 100%, até mais de 100%, então não é daí que vai sair a receita adicional. Então, o modelo de negócio é um modelo de negócio tensionado. No modelo de negócio tensionado, eu imagino que a gente vai ter que pensar em formas de implantação diferentes, né? E aqui eu gosto de fazer também uma analogia em como foi feita a implantação do 3G, como foi feita a implantação do 4G, e aí colocar algumas provocações sobre a questão do 5G. O 3G basicamente foi feito no modelo de redes exclusivas, né? As operadoras implantaram redes exclusivas, comprando o seu espectro, tendo o seu core, o seu backhaul, os seus rádios, a sua eletrônica, a sua torre. Muito pouco compartilhamento na hora de você implantar. O 4G já começou a ser implantado de uma forma um pouco diferente. Um dos elementos dessa infraestrutura toda necessária para implantar o 4G, que são as torres, passaram a ser cada vez mais compartilháveis, né? Então, quando você tinha 3G, você ia numa estrada, andava em algum lugar, você via, às vezes, no alto de um morro lá, três torres, uma de cada operadora. No 4G, esse movimento começou a ficar menos evidente e o compartilhamento começou a acontecer de forma mais forte, né? A provocação que eu faço em relação à implantação do 5G, e isso correlacionado com um modelo de negócio muito mais tensionado, que eu vejo do ponto de vista de viabilidade econômica, é se a gente não vai ver modelos de implantação muito mais compartilhados, né? Muito mais compartilhados, onde você não compartilha apenas a torre, mas eventualmente você pode compartilhar quase que a rede como um todo, né? E eu acho que para isso hoje você tem duas grandes alavancas para isso acontecer. Uma é a tecnologia do 5G, do ponto de vista de desenvolvimento de rede, que permite que você tenha sobre uma mesma rede de 5G
um número múltiplo de operadoras usando aquela rede, sem você ter que criar várias redes sobrepostas, como foi o caso do 3G e do 4G. E a outra questão importante, eu acho que é o modelo regulatório, o modelo de leilão que a Anatel criou, onde cria espaço para você ter um operador neutro, né? Um operador de 5G atacadista, um operador de 5G que vai, eventualmente, comprar o espectro, vai assumir as obrigações, vai implantar essa rede, só que essa rede não vai ser usada por um operador só. Esse operador neutro pode alugar essa rede, pode prover essa rede para mais de um operador final de serviço, né? Isso daí, obviamente, traria ganhos assim bastante importantes do ponto de vista de investimento, né? É muito diferente você conseguir fechar a conta, né? E eu trabalhei 10 anos em operadora e eu sei como é difícil fechar as contas de capex e investimento numa implantação tão grande como essa do 5G, quando a forma de monetizar a rede é com seu uso próprio, né? Se você tiver um modelo de implantação onde você consiga ter o uso compartilhado da rede como um todo, o caso de negócio eu acho que fica muito mais factível de ser desenvolvido. Então, eu vou parar por aqui. Eu acho que concordo em gênero, número e grau aqui com o Daniel. Acho que não temos tédio no setor e acho que os próximos anos aí tendem a ser mais emocionantes ainda do ponto de vista de mudanças aí na dinâmica competitiva, tecnológica e até regulatória de como as coisas vão começar a acontecer no Brasil. Obrigada, Maurício. Eu tenho escutado muito também que o 5G, num primeiro momento, ele vai representar uma velocidade maior para os usuários, mas isso não necessariamente se traduz em novos e imediatos modelos de negócio. Aí tem que ver como que essa conta fecha. Eu vou pedir para quem estiver assistindo colocar no mudo para a gente não vazar o áudio, tudo bem? Obrigada. Vamos lá, a gente já recebeu várias perguntas. Quem quiser fazer, pode ir mandando. Muito obrigada, Nuno, Daniel e Maurício. Eu vou começar, vamos inverter aqui o nosso roteiro que a gente tinha pensado e vou começar por uma pergunta sobre as vantagens e os riscos de abrir todo o espectro de uma vez em uma tacada, com a pergunta do Nestor, e que o Renato ainda colocou quais seriam os desafios técnicos e financeiros para a implantação de 5G, e se não impõe e se isso não deveria ser de uma forma graduada. Nuno, você quer começar? E depois acho que os outros podem complementar, que eu acho que aqui é importante a gente falar de por que esse leilão, colocando todo o espectro, se isso prós e contras, né? E também sobre essa implantação. O leilão, ele vem com obrigações para quem compra as frequências, então você tem também ele acaba sendo de alguma forma escalonado, né? Eu vou começar aqui, assim, talvez o gráfico, obviamente, é mais bombástico, mas o grande delta vem nas ondas milimétricas. No resto das ondas, na verdade, o Brasil está recuperando um atraso que tem para grande parte dos países nas ondas médias abaixo do 6 GHz, tá? Então, e nessas é fundamental ter bandas na ordem daquilo que o Brasil vai ficar, para que haja, digamos, uma estabilidade técnica, para que se consiga ter um grande volume de consumidores plugados nessa rede, para que se possa permitir um incremento de dados sem ter que estar a diminuir a qualidade para toda a gente que está plugado na mesma antena. Então, o grande delta vem por ondas milimétricas. Essas, em princípio, não vão vir com obrigações, ainda que, por isso é que eu sublinho sempre, está tudo em discussão. E talvez não fosse necessário leiloar tudo de uma vez, ainda que é saudável já deixar reservado para os atores que vão entrar nesse mercado saberem que, olha, tenho esse jogo e caso seja necessário estaria mais reservado esse outro tanto, porque o que a gente tem visto nas bandas baixas é que porque tudo foi fatiado e leiloado em troços muito pequenos, depois começa a haver as interferências e a gente tem vários investimentos para conseguir limpar a coisa, para conseguir dar um serviço ao usuário final que seja bom, para dizer no mínimo que seja bom. Mas eu vejo também assim a parte da previsibilidade, maior estabilidade técnica, mas também a partir do momento em que você tem essa liberação e realmente o 5G, esse popurrí de ter bandas curtas,
para maior cobertura e bandas muito altas para intervenções muito mais pontuais no chão de fábrica ou em edifícios, shoppings ou até mesmo em prédios. É fundamental ter esse mix, então por esse lado também é bom, e é isso que vai permitir a aceleração dos casos de uso, que é o que vai trazer realmente o dinheiro para pagar toda essa coisa. Então talvez o grande downside é, se a gente não tiver uma disciplina e colocar aqui um leilão mais arrecadatório, aí sim é que as coisas não vão funcionar, porque além do leilão é o primeiro cheque, depois popular, isso tudo com toda a infraestrutura que o Maurício e o Daniel se referiram, não só de antenas, mas de fibra, começa a ser uma conta que vem toda à cabeça, sem um caso de uso, sem o killer app, como o Maurício disse, e aí sim a equação económica, que já não é muito saudável nas operadoras brasileiras, não sai. E esse caso de uso, Nuno, só aproveitando sua deixa, você acha que vai vir uma demanda dos diferentes setores? E aqui a gente tem até uma pergunta que veio de agro, né? A utilização de 5G no agronegócios em regiões afastadas dos grandes centros urbanos. Como que isso fica? Até, imagino que aí está pegando um gancho do que o Maurício falou, da cobertura, né? Que as áreas rurais ainda demandam, ainda não são cobertas. Bem, não sei, talvez outros possam responder, mas assim, o 700 que foi licitado aqui em 2014, se eu não estou equivocado, é uma boa banda para fazer cobertura em zonas mais remotas. Então a gente já tem ainda uma parte que vai ser leiloada agora, que foi a sobra do que a Oi não comprou nessa altura. Mas é importante, eu diria, e tenho a perspectiva que a agribusiness já se está alimentando e beneficiando bem do IoT, de sensores. A agricultura brasileira é bastante avançada, mas eu deixo o Daniel, porque eu sei que o Daniel esteve bastante envolvido nesse tema, falará muito melhor do que eu sobre a utilização de tecnologia na agricultura brasileira. Vou pegar o gancho e vou aproveitar, complementar ou talvez adicionar um pouquinho a nossa perspectiva sobre a estratégia e o leilão do 5G. Eu acho que é necessário fazer um elogio, né, com todos os questionamentos possíveis, mas um elogio à intenção aqui da Anatel de pensar um pouquinho fora da caixa dos modelos anteriores de leilão mais arrecadatórios e tentar ou balancear um pouco, dado esse aumento de oferta, tentar balancear um pouco aqueles temas que eu comentei. Por um lado, disponibilizar esse insumo importante que é o espectro. Por outro, tentar estimular de alguma forma a competição, abrindo a possibilidade de vendas e de compras de lotes regionais, para que essas empresas competitivas possam comprar esses lotes e focar em lugares menores. Permitir um pouco essa experimentação da inovação, principalmente naquelas leilões ou naquelas bandas de frequência em que você tem menos obrigações e que você pode ir para um dos potenciais killer users, killer cases para essa tecnologia agora, que é das aplicações específicas para as indústrias, para as empresas das redes privadas, ao mesmo tempo que dá uma visibilidade aí das obrigações que precisam ser cumpridas por quem comprar esse espectro. Eu acho que aqui tem pelo menos alguns temas importantes que me parecem positivos. Sempre tem esse questionamento aí de como pode melhorar, mas eu acho que aqui tem esses temas que merecem uma referência positiva. Dito isso, aí o futuro é muito mais difícil de acertar, né? Mas tem aqui algumas hipóteses. Eu vejo, e eu acho que tem aqui uma possibilidade de que esse aumento de ARPU, esse aumento de receita, esse killer use case que pode vir para o 5G, venha muito na linha dessas redes privativas nesse modelo de negócio de redes privativas para empresas, né, no qual você pode fazer uma rede privativa, fazer um investimento usando uma parte desse leilão, desse espectro,
e criar uma rede privativa, seja para a indústria que está fazendo um projeto de automação, seja para uma própria operação agrícola ou de mineração, que a gente tem visto alguns casos e alguns testes, que eu acho que pode ser acho um modelo de negócio interessante. A gente já via no próprio caso do agro, né? A gente vê casos, os tratores, as colheitadeiras, às vezes são investimentos de milhões de dólares que vêm com literalmente milhares de sensores que você não consegue usar, porque você não consegue conectar o trator numa rede. A gente vê, são casos aí de várias operadoras, a gente vê operadoras construindo redes específicas, um investimento conjunto com essas operações para poder ir buscar esse caso novo, né? esse uso novo. Então, não dá para cravar que esse vai ser o grande game changer, mas eu acho que a gente tem pelo menos a opção de experimentar, de inovar e tentar fazer rodar esse caso de negócio. E no caso do agro, você acaba vendo uma mistura de tecnologias, né, de rádio, depois colocando isso para fora. Pegando o gancho agora de como aumentar as receitas de 5G, foi a pergunta do Sérgio Quiroga, e ele até comenta aqui que é um assunto que o Maurício tocou. Maurício, se você puder completar aqui, a pergunta é como que o 5G pode se pagar e como acelerar o ecossistema dos negócios de 5G. E ele comenta que nos Estados Unidos se fala muito de MEC, e se isso seria uma realidade aqui no Brasil. Não, legal. Pergunta de $1 milhão, hein, Quiroga? Isso daí é difícil. Eu vejo assim de forma bastante realista aí. Acho que o caso de negócio, o aumento de receita, como é que você vai pagar os bilhões e bilhões de reais aí para comprar espectro, para desenvolver rede? Eu acho que a gente tem um desafio importante aí, porque como eu falei, temos que imaginar o seguinte: você consegue crescer essa receita aumentando o número de usuários, que eu acho que já não é mais o caso, ou aumentando a receita média por usuários e, alternativamente, criando novos modelos de negócio. Todos esses modelos de negócio, eu acho que eles são super promissores, interessantes, mas eles não têm a palavrinha killer, na minha visão, do ponto de vista de volume, né? A gente realmente está falando de milhões e milhões de novos usuários ou aumentos significativos numa base de usuários grandes. Então, eu acho que tem um desafio importante de como vai se viabilizar isso. Eu acho que tem que ter o regulador vai ter que ter a sensibilidade, né, e ter essa discussão agora com o TCU e regulador sobre a questão das obrigações, e dessa reunião vai sair um pouco qual o tamanho do cheque que esse negócio vai ter e vai representar para as operadoras, né? As operadoras, como o Nuno colocou, no Brasil já não são as operadoras, né, mundialmente comparando, as que têm as melhores rentabilidades do mundo, dado o ambiente que a gente se encontra aqui no Brasil. Esses equipamentos de 5G são, grande maioria das vezes, importados, então estão sofrendo aí com o aumento da precificação do dólar no nosso mercado. Para você ter um usuário usando uma rede de 5G, você tem que ter um headset, um smartphone de 5G. Os smartphones de 5G ainda não saíram no mercado, os que saíram ainda são super caros. Eu estava lendo hoje mesmo um artigo lá na Coreia falando sobre isso, ainda mesmo lá na Coreia são os smartphones mais caros. Então, eu vejo assim um desafio importante nesse aspecto. Em relação ao MEC, o Edge Computing, que o Quiroga colocou, eu acho que isso pode ser uma oportunidade, né? Porque quando a gente fala de mais velocidade, mais latência, né? O Edge Computing, ao invés de você ter os grandes data centers centralizados e você ter a possibilidade de rodar aplicações onde mais próximo da estação rádio base, eu acho que isso pode ser um caminho interessante para você dar a qualidade de serviço que você precisa e gerar aí uma fonte de receita adicional, principalmente para os OTTs aí que hoje utilizam a rede sem exatamente pagar por ela, né? Então, você pegar Netflix, Google, Facebook, todos os grandes OTTs, eventualmente pode ser que daí saiam modelos de negócio que possam ser interessantes e você dá qualidade de serviço diferenciada e você ter algum tipo de
modelo de negócio onde esses OTTs contribuam com uma parte dessa rentabilidade futura que esse sistema vai proporcionar, né? Porque realmente, né, assim, de forma muito simples, você investir bilhões e bilhões de reais para, no final das contas, o teu resultado ser mais ou menos o mesmo, é difícil fechar a conta. Então, vai ter que vir uma receita nova de algum lugar, né? Hoje, eu acho os modelos Netflix, OTTs todos sensacionais, espetaculares, mas hoje, de certa forma, tem um certo free riding em cima da rede, que é construída pelas operadoras e quem faz a infraestrutura. Então, pode ser que a discussão vá por aí, né? E o Edge Computing, a possibilidade de você ter aplicações rodando, conteúdos cada vez mais próximos do usuário e você dar essa diferenciação de serviço e quem paga a conta não ser só o usuário final, mas ser quem está prestando o serviço em cima dessa rede, como são os OTTs, né? Aproveitando que você falou de OTT, tem uma pergunta aqui do Samuel, perguntando qual a sua opinião sobre neutralidade de rede. E se que tem um crescimento exponencial da demanda com certas aplicações como vídeo streaming, VR, o que você acha? Olha, é uma discussão que eu acho que super politizada até em alguns aspectos, né? É uma discussão bastante sensível, mas do ponto de vista de business, né, de negócio, se você falar assim, estou colocando uma infraestrutura e tenho que rentabilizar, monetizar essa infraestrutura, né, colocando o chapéu de quem está fazendo investimento nessa infraestrutura de 5G. E se alguém está conseguindo gerar valor em cima dessa infraestrutura, e agora o 5G cria possibilidades e ferramental da própria rede, você dá níveis de qualidade de serviço diferenciado por usuário. Você tem a possibilidade, por exemplo, de uma operadora criar um serviço Netflix especial com nível de serviço super premium e essa operadora cobrar do usuário alguma coisa e, eventualmente, cobrar do Netflix uma outra coisa, porque ele vai entregar um nível de serviço diferenciado. E aí o OTT passa também ajudar a monetizar essa rede, esse investimento que está sendo feito. Então, eu não quero entrar muito na questão ideológica aí da abertura, neutralidade de rede, mas olhando do ponto de vista factual, de você ter que fazer um investimento, esse investimento ter que ser rentabilizado, eu acho nada mais apropriado do que se ter essa discussão, e eu acho que o 5G cria essa possibilidade, porque diferente do 4G, a rede do 4G não dá essa possibilidade para as operadoras fazerem esse tipo de coisa. Eu acho que o 5G cria a possibilidade de você ter níveis de serviço diferenciados. O Daniel mesmo colocou essa questão na apresentação dele, e isso acho que abre um espaço de você ter, eventualmente, um modelo de negócio diferente, né? Onde as coisas as receitas começam a vir de outras formas que não só do usuário final que está lá pagando uma conta de banda larga móvel para uma operadora de 5G. E complementando aqui, Maurício e Roberta, eu acho que, assim, mesmo sem pensar só na parte económica da coisa, tem casos de uso que, se houver neutralidade de rede, eles não vão florescer. Assim, eu estou a fazer uma operação a um paciente remota e isso aí vai passar alguém em frente da minha casa consumindo Netflix e vai engasgar e eu mato alguém, assim, ou com carro autónomo. Estas são as implicações práticas da gente manter, e aqui mais uma vez também ideologicamente à parte, tem implicações práticas naquilo que a gente vai conseguir desenvolver enquanto solução para resolver problemas bem importantes, mais do que o acesso a todos na mesma forma a toda a hora. Tá? Você mencionou no carro autônomo, a telemedicina, e são casos de aplicações muito conhecidas quando se fala em 5G, né? Da onde vocês acham que vão vir as killers applications, né? A gente imagina que seja uma ruptura de modelos de negócios em todas as indústrias. Aí, depois que vocês comentarem, o José Formoso, da Embratel, pediu para fazer um comentário sobre esse efeito da transformação que o 5G proporciona. Aí eu vou pedir para ele abrir o microfone depois. Quer começar, Formoso, ou a gente começa com... Eu só ia comentar sobre uma das potenciais killer applications que eu acho que é uma indústria que é absolutamente
impressionante em termos de tamanho e crescimento é a indústria de games, né? E a questão da latência e da banda é super importante para o game. Então, daí podem sair serviços diferenciados. Então, imagina um provedor de games online, onde você vai lá e vai comprar um pacote para ter aquela latência a menor possível, para você ter a melhor performance quando você está jogando, e você, como usuário de game, está disposto a pagar um delta em cima da tua conta de celular, ou eventualmente do seu plano de acesso de game que você tem com o provedor de game e tal. Esse pode ser um serviço que, eventualmente, tem um grau de maturação muito rápido. Carro autônomo, por exemplo, eu acho que é um dos últimos estágios aqui, ainda mais num país como o Brasil, onde a gente tem problemas assim viários super importantes, assim, de coisas que não tem faixa pintada na rua. Então, como é que o carro autônomo vai saber se aquilo lá é uma rua, uma calçada? Está muito distante, assim. Eu acho que a gente pensar que carro autônomo vai ajudar a viabilizar o 5G no Brasil, né? Agora, games, por exemplo, eu acho que pode ser uma aplicação de mais curto prazo aí que vem a acontecer, né? Se eu puder complementar, antes de passar aqui para o Formoso, que acho que é importante ouvi-lo, mas na linha, ou adicionando ao ponto do Maurício, uma outra opção, que é uma eterna promessa, mas que endereça um pouco aquela equação que o Maurício colocou bem, né? Ou você aumenta o número de usuários, ou você aumenta o ARPU, né? A gente tem a eterna promessa das aplicações de IoT, no qual você aí sim começa a sair da internet dos milhões para a internet dos bilhões, né? Você vai conectar carros, relógios, geladeiras, whatever, né? Embora esses são modelos diferentes, modelos de negócio diferentes, a gente precisa ter um modelo de tributação diferente, porque senão você mata a indústria no ovo, no começo, né? Mas acho que é uma eterna avenida aqui para a gente explorar de onde podem vir receitas adicionais. Formoso, quer comentar? Abre só o microfone. Tá aí. Me escuta, Roberta? Sim, escuto. Obrigado. Eu queria fazer um comentário rápido. Não vou comentar de leilão, todos já falaram muito. É um investimento gigante, milionário. A óptica, onde que vai sair esse payback, ou esse killer application? Nós entendemos, se você analisa 5G, tem 3 características diferentes do móvel atual, como usuário. Tá? Que alguns falaram disso, mas assim, fica a super banda larga, não? Hiper banda larga, que todo mundo adoraria ter e que pode ser um substituto até de aplicações terrestres. E esse é mais conhecido. Mas tem 2 que, quando você fala de baixa latência, que hoje baixa latência é um problema para muitas indústrias, mesmo indústria, saúde, cargo conectado. Baixa latência vai permitir abrir muitos mercados novos que hoje não existem. Tá? Por exemplo, quando falava aí, Maurício, de carro conectado, porque pensamos no carro atual conectado como hoje está conectado. Mas um dispositivo de baixa latência nos futuros carros vai poder falar carro com carro, e todos os carros, e não vai precisar nem de faixas, porque os carros vão ir falando que tem buraco, que tem qualquer problema. O maquinária, o caminhão, o tractor, vai permitir uma grande concentração de dados, muito processamento, e que al final se conectam em outro lado. Mas por aí também falaram de edge computing, porque de alguma forma isso também é uma novidade. Hoje tudo fica concentrado em data centers. E isso que me leva a, por exemplo, em indústria, falando de baixa latência, nas indústrias que hoje conhecemos, toda a automação industrial fica bem local, Wi-Fi, conexão física, com 5G, com esses espectros, que há tantos espectros, vai viabilizar negócios que hoje não existem. Por exemplo, os motores elétricos em uma fábrica assim, gigante, todos os motores elétricos ou aquecedores, vão poder ter um contrato de manutenção com o fornecedor que fica em outro lugar. Vai poder ter toda a gestão da fábrica com uma rede dedicada dentro da fábrica, wireless,
para no depender que la señal llegue a esa fábrica, porque normalmente la señal no va a llegar a las fábricas, va a llegar primero a las ciudades, mas va a poder comenzar dentro de las fábricas, conectarse a su edge y después sair por una fibra óptica a cosas fuera de la fábrica. Mas ese ejemplo que falo de industria, el cara que fabrica motores va a poder ofrecer servicios de manutención y gerenciamiento de seus motores en otras fábricas en otro lado, que es un business que hoy no existe. Que ese business es un business totalmente nuevo, que sustituye mucha paro, problema de manutención, de producción, y que va a realizar muchos nuevos business en torno a eso, de manutención y generación. Y se liga con la tercera cualidad de 5G, que es una cosa que se llama low power. Va a tener un chip con una batería de 5, 10 años, que você vai poder colocar em todas as coisas, em todo. Lo que produz, lo que está no inventário. Então, você vai poder ter toda uma gama de dados de onde que estão essas coisas, como se movimentam, se está quente, se está frio, se está vibrando, para agrobusiness, para a indústria, para os carros, e que não vai ser o que hoje fazemos mais rápido, vai ser coisas muito diferentes. Então, vai abrir o mercado, não vai ser se é por fibra, se não é por fibra, se é um operador, vai ser quem consiga fazer para mineração, o melhor processo de mineração e em controle de inventários e logística de aço que sai e que vai para os clientes. E isso vai gerar muito business novo, muita conectividade. Eu queria falar aqui para as penetrações que hoje temos de mobilidade e de pessoas. Já começa a IoT a ter 10, 15 milhões de coisas conectadas. Mas imaginem todo conectado, todo o inventário conectado, todas as coisas conectadas. Vai ser, assim, muitos milhões. Claro, como vocês falaram, com coisas mais terrenais, impostos, regulação, tudo isso será uma jornada. Mas como tem a capacidade de fazer tecnologicamente, e a infraestrutura, estamos falando aí que vai precisar muita infraestrutura, Daniel, muita, de todo mundo, porque todo será conectado. E o 5G tem uma característica também, que nasce do 4G, mas ele fica depois sozinho. Ou seja, todo vai migrando a só 5G, a essa capacidade que estou falando. Então, nós estamos super optimistas, é um problema, é payback, que todo mundo sabe, mas vai gerar, para todos os que estão aqui, um banco, por exemplo, quando falam de agrobusiness, o agrobusiness vai poder controlar não só os tratores, que é a preocupação de todo mundo hoje, vai poder controlar as bombas, o pivô, a energia elétrica, onde que estão os funcionários, a segurança, a movimentação, a temperatura, e o banco que emprestou dinheiro para eles vai poder fazer modelos de previsão se vai ter safra ou não vai ter safra, se vai ter logística ou não vai ter logística. Então, é uma tecnologia muito transformacional. E, por outro lado, aqui, Sergio Quiroz se lembra do passado, segurança vai ser o problema principal. Isso que eu ia perguntar, né? Eu queria até um comentário de vocês do ponto de vista de negócios. Quem está embrenhado no mundo de telecom já tem aí, sabe, da baixa latência, da altíssima velocidade. Mas para as outras empresas, dos outros segmentos, que tipo de conselhos quem está no mercado de telecom pode dar? Porque podem surgir novos modelos de negócios que, inclusive, podem acabar com negócios tradicionais de setores tradicionais, justamente em mais rápido, que não vai ser essa mudança, né? Do 3G para o 4G, do 2G para o 3G. A gente viu esse aumento, mas vem outras coisas, né? Como se preparar? O senhor falou em segurança, que eu acho um ponto legal. Aí, Maurício, Nuno, Daniel, também, se quiserem comentar. Não, porque falo segurança, porque vocês viram o que aconteceu com a distribuição de gasolina nos Estados Unidos esta semana. Todo estava automatizado, tudo maravilhoso. Um hacker, pagaram muitos milhões de dólares. Tudo isso vai acontecer se a gente não faz corretamente com todos os... Porque quem vai colocar uma fábrica em mãos de uma rede que não é segura? Tem que ser segura, tem que ter software, tem que ter proteção. Mas, e só para terminar, todo o que não se preocupe por fazer as coisas melhor vai sair do mercado. Seja fábrica, seja agrobusiness, seja
hospital, é uma realidade. Todo isso vai mudar. Tudo vai mudar. Está mudando, em realidade. Vai mudar mais rápido. Mas bacana, bacana. Eu acho que estou animado. Muito obrigada, Formoso, pelas suas considerações. Roberta, deixa-me tentar assim, só complementar aqui o Formoso. Eu acho que assim, pontos fundamentais que eu vejo bem nessa linha. Assim, sim, tem que ter o killer app, mas provavelmente vai haver muita inovação em modelo de negócio e isso não vai surgir se a gente não passar, digamos, do I+D, que era essencialmente inward looking, e eu me lembro das telefónicas I+Ds e da Swisscom, que olhavam muito, putz, a tecnologia pela tecnologia, então realmente a gente se juntar com quem usa, com quem que está próximo dos clientes, usuários das diferentes indústrias, e experimentar. E por isso é que a gente vê que modelos à la Docomo, à la Ásia mais, em que você realmente vai mão na mão, experimentando, batendo com a cabeça, e não só em casos de uso específicos, mas como depois você monetiza isso, porque aqui talvez até fazendo referência à pergunta de Can de dumb pipes, se eu vender conectividade, se eu realmente criar casos de uso e me permitir monetizar de uma maneira diferente, assim, estratégias de pricing diferentes, captura de partes do modelo de negócio diferentes, vai haver muito dinheiro a ganhar para toda a gente envolvida e não necessariamente a gente precisa e deve capturar só por megabyte ou latência abaixo dos 10, tá? Aqui eu acho também que um ponto dessa pergunta da dumb pipes do CAM as operadoras, elas se movimentaram para criar outros modelos de negócio que não só, né, o fornecimento de redes de dados e telefonia. No 5G, cabe essa movimentação também? O que a gente pode esperar? Deixa eu reagir aqui. Oh, desculpa, Formosa. Não, adelante, Daniel. Adelante, Daniel. Eu queria reagir ainda na pergunta anterior, Roberta, porque eu gostei muito da forma como você perguntou, né? Nós, profissionais de telecom, podemos ajudar as outras indústrias. Eu gostei muito da pergunta porque me fez pensar e eu nunca me vi como um profissional de telecom propriamente dito. Mas eu sempre disse que a gente está num propósito aqui de usar essa tecnologia e essa capacidade para realmente mudar os modelos de negócio dos nossos clientes. Isso é cada vez mais verdade. É cada vez mais. A gente tinha um desafio lá atrás que era de colocar todo mundo na coberta. Isso, de alguma forma, está vencido. Sempre tem demandas e a gente tem que continuar investindo. Mas o grande desafio para frente, como o Maurício bem colocou, o Formoso bem colocou, o Nuno colocou, como é que a gente usa esses superpoderes que a gente está construindo de conectividade para mudar o modelo de negócio. E aí é uma coisa que a gente tem que fazer junto. A gente tem que fazer nessas parcerias corporativas, entendendo o negócio do teu cliente, porque o cara da mineração vai ter uma demanda, o cara da agricultura vai querer controlar não só os tratores, mas vai querer controlar cada planta. No final, ele pode te permitir acompanhar, entender como está o ambiente de cada um dos pés de milho, dos pés de cana que ele plantou e fazer a verdadeira agricultura de precisão em cima disso. E cada um desses problemas vai ter soluções que se apoiam nesses pilares comuns que a gente está construindo, mas que precisam ser customizados para aquele cliente. E isso que a gente vai fazer junto, e eu argumentaria que nós, profissionais de TMT, né, que somos aqui, tivemos sempre na frente dessa transformação. TMT, telecom, sempre foi, já era telecom, já era digital antes disso virar acho que uma condição que precisa ser, que todo mundo precisa fazer. Dito isso, sobre a pergunta do dumb pipe, eu queria agradecer ao CAN, salve CAN. Essa é uma pergunta que a gente escuta também de há muito, né, nessa indústria, né? E diz, mas telecom é commodity e commodity é ruim. E eu diria assim, vender commodity não é necessariamente mal, que digam os vendedores de petróleo que estão aí dos países mais ricos que tem, né? É uma escolha. E o que
o que eu diria aqui é menos do que dizer que as operadoras tentarão ganhar dinheiro com dump pipes ou tentarão ganhar dinheiro como provedores de serviço integradas. Elas têm uma escolha. Você vai ter e aquela exuberância, aquela quantidade de players que eu mostrei no slide mostra que você pode ter estratégias diferentes com escolhas diferentes. Vai ter gente que quer ser provedor de infraestrutura e, como tal, vai vender um pipe, vou usar adjetivos aqui, vai vender um pipe e isso tem um valor importantíssimo. Você vai ter gente que que diz, não quero me meter no mundo da infraestrutura, eu quero ser o provedor de serviços e de soluções. E vai ter gente que vai balancear essas duas coisas. Cada vez mais a gente tem a escolha de fazer isso, e é nessa experimentação e nessas estratégias diferentes que você pode achar inovações e coisas que funcionem e coisas que não funcionam, e você ir pivotando e ajustando. Eu vou pegar esse gancho dessa separação, Daniel, que é uma coisa que a gente ainda não comentou aqui, que eu acho que vale, que é um movimento que a gente vê no mercado de telecom, que ele começou primeiro com as torres, né, com as operadoras vendendo as torres, e aí elas passam a não gerenciar isso quando as torres deixam ali de ser um componente estratégico, né? A torre era onde a operadora estava, então você tinha aquele ponto de presença. E agora a gente vê um movimento muito grande também de criação de grandes companhias de fibra, que 5G sem fibra ótica não vai existir, então uma coisa necessita da outra. Eu acho que você e o Maurício poderiam comentar um pouco desse cenário, desses desafios que existem por trás da implantação, né, de infraestrutura mesmo, e como que esse cenário se desenha. Então, fibra, torres, isso vai ficar cada vez mais longe das telcos para elas cuidarem de atendimento ao cliente, levar a internet para outros lugares, e surgem mais companhias nisso. Como que está esse ecossistema? Talvez uma forma para começar a olhar isso daí é talvez a própria pressão dos investimentos e os desafios do modelo de negócio, né? Eu acho que quando você tem margens super altas, a questão de você compartilhar recursos, ela fica menos necessária, menos evidente. Conforme os modelos de negócio, o ambiente vai ficando mais competitivo, as margens vão ficando mais pressionadas, esses modelos de negócio alternativos, e você meio que criar a possibilidade de compartilhar ativos, né, seja torre, seja fibra, seja até uma rede 5G por inteiro, como eu comentei, eu acho que eles começam a fazer mais sentido e começam a mostrar também aí o lado mais estratégico também, né, da onde que vai vir a diferenciação competitiva de cada player, né? Será que a torre em si representa alguma vantagem competitiva para você ter ou não ter aquele ativo no seu balanço? Será que você ter a propriedade da fibra representa uma vantagem competitiva? Então, eu acho que você traz essas duas questões assim que eu acho que são importantes, né? Uma é uma questão, eu acho, do ponto de vista muito pragmático, econômico, do tipo, a conta tem que fechar, você tem margens apertadas, você tem uma demanda. Eu acho que o gráfico que o Daniel mostrou, né, do crescimento dos ISPs no mercado brasileiro, mostra um pouco isso, né? Mostra que a velocidade de investimento que foi necessária ao longo dos anos, né, ela não acompanhou a demanda. A demanda aconteceu de forma muito mais rápida, né? Isso propiciou o surgimento de milhares de ISPs hoje no mercado, porque todo mundo queria usar a banda larga, mas a banda larga não chegava na velocidade que o mercado precisava, né? Então, esses modelos eu acho que começam a fazer cada vez mais sentido, e eu acho que não são modelos de exclusão para as grandes operadoras, né? Eu acho que todas as operadoras estão olhando isso daí de forma bastante ativa, com ângulos diferentes, mas obviamente tentando monetizar os ativos que tem, mas eventualmente dentro de um outro modelo de negócio, que não dentro da própria operadora, mas um modelo fora da operadora, onde você possa realmente monetizar isso e não ser um ativo de uso exclusivo da operadora,
que é o que a Oi está fazendo por outras razões, que é o que a TIM está fazendo, que é o que a Telefônica está fazendo. E a própria América Móvil fez esse movimento no México também, com a Telesites, com Torres. Então, acho que tem ângulos diferentes, mas eu acho que tem essa visão aí que passa pelas questões de modelo de negócio e de uma análise de fator de competição, de diferencial competitivo. Né? Daniel, quer complementar? Acho que o Maurício tocou nos principais pontos aí. Vou aproveitar que você está aí. Teve uma pergunta do Antônio Uras, que com relação lá atrás, voltando à nossa apresentação, que a internet não quebrou na pandemia. E aí ele diz que, como engenheiro, ele acredita que todo recurso é finito e isso parece antinatural. Aí ele queria saber a sua opinião sobre isso e se havia capacidade ociosa para acolher o aumento brutal da demanda ou a oferta, ou existiu uma flexibilidade para esse crescimento? Posso ajudar? Claro, Formoso. Eu acredito que foi uma experiência ímpar de cooperação no Brasil, porque não teve tempo, a pandemia foi em uma semana todo mundo a casa, não? Então, o que aconteceu? Não é igual tráfego de dados no escritório que nas casas, ou móvel no escritório que nas casas no Wi-Fi. Então, o que aconteceu? Se organizou um grupo aí, junto com a Anatel, para as operadoras, ver onde estava fraco, onde precisava reforço e se ajudar a um mês e meio, fazer os reforços e todo mundo colocar as coisas que não caíram. Não podia cair. Todo foi basado em que home office não caíra. Todo mundo rebalanceou suas redes, porque todo hoje é software, sem que caíra, se reforçou onde tinha que reforçar e se conseguiu, eu diria que em 30 dias, máximo 60, fazer um rebalanço, principalmente hacia as redes de internet, que não estavam para trabalhar todo dia com tráfego direto, porque nos escritórios se perdeu. E os celulares que foram de la rede de dados em las cidades, às casas, ao Wi-Fi. Mas isso, cooperação, por aqui se falou, uma emergência, cooperação e funcionou perfeito. E todos têm sempre, ou seja, todo engenheiro sabe que não contrata 100% e vende 100%, sempre tem uma folga aí, 20% ou mais. Então, não caiu, se estabilizou, sabe que tuvo muito pico, e depois não todo mundo fica olhando Netflix o tempo todo, chega um momento em que todos tomam seu nível. Não sei aí, Daniel, não sei se vocês podem compartilhar, mas foi um trabalho em equipe. Total, só podia complementar, eu acho que o Formoso traz ainda mais propriedade para dizer, né? Mas se eu puder comentar aí, Uras, nós engenheiros sabemos que não é um circuito, não é um recurso infinito, né? Na verdade, uma boa parte da minha carreira, em vidas passadas aí nas grandes operadoras, era exatamente tentar traduzir entre o comercial e os engenheiros o que você precisa, né? Você não está vendendo minutos infinitos, né? Mas no final acho que é um ótimo exemplo, como o Formoso comentou, de três pilares, vai. O primeiro é planejamento e estar preparado. O segundo é reação rápida. O terceiro é essa coordenação entre os vários players do mercado. Então, as redes são projetadas para atender o crescimento esperado no próximo ano e meio, porque a gente sabe que os orçamentos em telecom são difíceis de conseguir assim rapidamente. Então, você tem talvez o dobro, um pouco menos do dobro da capacidade que você está esperando para essas flutuações. Então, o primeiro choque você consegue absorver, mas você tem que reagir rápido para continuar investindo, né? Porque você teve uma função degrau e o negócio começa a crescer. Então, a gente viu esse negócio crescendo rapidamente, e aí tem as anedotas, né? A gente tem uma operação forte no Sul. Teve uma bela... No meio da pandemia, teve um belo dia que o Grêmio resolveu transmitir o jogo, acho que é um jogo da Libertadores no Facebook.
a rede cresceu, o tráfego da rede cresceu 30% naquele dia, naquela hora de pico, né? Naquela rota específica. Então, você tem que estar pronto, mas você tem que reagir rápido. Né? O tema do planejamento, de manter as redes prontas, robustas, né? Uma parte do tema de desenvolver e preservar a nossa infraestrutura digital tem que ser não só de eficiência, mas de robustez. Então, se por um lado você tem que ter eficiência para suportar custos, por outro você tem que ter muitas e muitas contingências, porque se uma perna cai, se um player cai, você tem que ser capaz de absorver. Isso vem muito desse tema de competição, que eu acho que é crítico na nossa indústria. Difícil prever, né, esses picos. Bom, infelizmente, a gente até passou do nosso tempo previsto, e a gente vai ter que encerrar, mas eu tenho certeza que nós abordamos tópicos relevantes, pelo menos para dar aquela compreensão básica do que vem por aí, né, do que é 5G, da ruptura que traz com modelos de negócios, que o aumento de velocidade, a baixa latência aí vai proporcionar grandes saltos em diversas indústrias brasileiras. Para encerrar, eu gostaria rapidinho que cada um dos nossos experts de hoje fizesse um comentário final, destacando o que a gente pode esperar do setor de telecom para os próximos anos, desafios, oportunidades, e uma dica, né, que vocês podem dar aí para quem quer de outro setor. Maurício, agora eu vou começar com você, tudo bem? Não, tranquilo. Eu acho que a gente está vivendo um momento único aí, né? Eu acho que temos uma série de coisas aí que vão ser transformadas, né? De forma muito forte no setor de telecom e o setor de telecom contribuindo para a digitalização. Então, eu acho que tem muito negócio que vai aparecer de novo, vai ter muito negócio que vai ser colocado sob risco também, né? Porque a digitalização ela funciona assim, né? Tem muitas indústrias aí nos últimos anos aí que mudaram de forma muito grande. E eu acho que a gente vai passar por um momento desse tipo, né? Eu acho que a necessidade de investimento é enorme e o impacto que vai ter na sociedade vai ser muito importante. Então, acho que abre, oportunidades muito interessantes aí para não só para quem está hoje no setor de telecom, mas para quem está ao redor do setor de telecom com várias possibilidades aí de novos negócios aí. Então, para quem está hoje no mercado de ventures, que está olhando new business, startups, aí eu acho que vai ter muita coisa interessante acontecendo. Para quem está em indústrias já consolidadas, vai ter muita transformação acontecendo. Para quem está no mercado de telecom em si, vai ver muitas movimentações, consolidações, M&As e coisas acontecendo. Então, acho que tende a ser um momento bastante rico aí que a gente vai estar passando. Talvez comparável, nem talvez, acho que talvez até mais importante ainda do que foi o momento lá atrás da privatização do setor, onde você teve uma grande transformação também com a universalização do serviço. Talvez a gente vá, daqui 10 anos, comparar e chegar à conclusão que esse momento aqui vai ser mais transformacional do que foi o processo de privatização, né? Que foi um grande marco aí para o Brasil como um todo, não só para o setor de telecom. Obrigada. Daniel? Antes de mais nada, obrigado. O papo é tão bom que a gente passou aqui 1h30 nisso e eu não tive que responder nenhuma pergunta sobre M&A, consolidação e transações que aconteceram por aí. A gente nem perguntou nada. Nem perguntamos, quer dizer, significa que a gente está falando de coisas ainda mais interessantes. Mas eu só posso acho que replicar reforçar o ponto do Maurício, né? É um tempo realmente muito interessante de estar vivendo. O ponto que eu sempre vejo, assim, eu saí trabalhei nas grandes muito tempo e saí faz 7 anos da minha experiência. E já na altura a gente falava de redes neutras, separação estrutural e dessas coisas que a gente está vendo acontecer agora. Então, realmente são movimentos que a gente tem vindo há muito tempo e que, assim, no mínimo, abrem muitas oportunidades de negócio. Essa combinação de demanda exponencial por um serviço essencial que demanda investimento de vários players é o nome do jogo aqui para oportunidades de negócio, oportunidades de investimento, sejam nas startups, sejam aqui nos fundos
que vão escolher qualquer uma dessas estratégias que a gente falou, seja investindo em infraestrutura, seja investindo no serviço para o consumidor final. Tem espaço, tem demanda, tem muita oportunidade, e eu realmente acredito que os profissionais de telecom aqui têm essa vivência, sabem o que essa tecnologia, essa rede que está sendo construída permite fazer. Então, podemos ser parceiros, podemos ser drivers de mudança aí nessa transformação nas várias indústrias. Muito obrigada, Daniel. Nuno, cabe a você agora o nosso fechamento. O que você destaca como mais importante? Temos o leilão. Bem, eu vou fazer minhas as palavras dos antecessores. Agradeço a participação e a interatividade. Eu acho que, assim, eu estou a ler o livro que eu estou terminando agora, que é o Future is Faster Than You Think, do Diamandis. Eu leio aquilo e vejo o telecom como a coluna vertebral de tudo o que está acontecendo, dessa confluência de todas as inovações. Então, bem na linha do que foi comentado, acho que é um momento super interessante para viver, de criação de novos negócios, e que telecom e os profissionais de telecom podem ser, digamos, a coluna vertebral dessa criação de novos negócios, não só, digamos, do PNL imediato, mas de criação de soluções para os grandes problemas que a humanidade tem. Eu acho que nós trabalhamos à volta da indústria que vai permitir resolver boa parte dos nossos problemas. Então, estou super entusiasmado, obviamente, com os desafios do dia-a-dia, mas acho que é um bom momento para estar em telecom e em tudo aquilo que a telecom vai permitir. Apesar das discussões e de tudo o que passa à volta dos leilões, mas eu acho que o futuro é muito interessante e drivado por telecom. Como vocês mesmos colocaram, né, de tédio, quem está nesse setor, tédio não passa, né? Então, a gente tem que ficar acompanhando muito bem de perto, porque todo dia tem uma novidade. Bom, gostaria de agradecer imensamente a participação do Maurício Giusti, CEO da Fênix Fiber do Brasil, Daniel Cardoso, CEO da Vogel Telecom, e Nuno Gomes, sócio do BCG São Paulo, e também a todos vocês que acompanharam. Eu me despeço aqui, mais uma vez, muito obrigada e uma boa noite a todos. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, boa noite. Roberta. E agradecer a participação especial do Formoso aqui. Obrigado. Formoso, muito bem colocado e ótimo contar com os seus insights também. Obrigado. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite. Obrigado, boa noite a todos.